A paz da igreja, amém? Amém! Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, por favor. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, a partir do capítulo de número 28. São Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler alguns versículos que são importantes para a base da nossa reflexão desta noite. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Digam amém? Amém. Glória a Deus. Quem veio louvar e adorar o nome do Senhor Jesus? Quem crê que Ele está vivo? Quem crê que Ele ressuscitou? Quem crê que Ele está aqui no nosso meio? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 6. Diz assim o texto bíblico: depois do sábado, ao nascer o dia, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e a sua roupa branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. O anjo, porém, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhas medo, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vê o lugar que ele estava. Repita comigo: ele não está aqui, já ressuscitou. Vinde e vê o lugar que está vazio. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ele não está aqui, ele ressuscitou, como mesmo já havia dito. Quem dá testemunho disso é os céus. O anjo enviado por Deus dá testemunho da ressurreição do nosso Mestre. E ele percebe a agonia do coração das Marias. E observando esta agonia, ele diz: ei, mulheres, eu sei que vocês estão procurando. Mulheres, eu sei o motivo pela qual vocês saíram das suas casas. Marias, eu sei o motivo do porquê você de manhã cedo preparou tudo, preparou as especiarias, saiu da sua casa e veio para este ambiente, tentando e veio com a expectativa de buscar um Cristo morto, na expectativa de encontrar um corpo. Mas quando elas chegaram lá, o anjo diz: eu sei que vocês vieram buscar Jesus, mas eu tenho uma outra notícia para vocês. O Jesus que você veio buscar, ele não é um Jesus morto. O Cristo que você veio buscar, ele não está na sepultura. Marias, que representa a igreja, que busca a Cristo, é uma igreja que não adora um Cristo morto, mas tenha certeza que adora um Cristo vivo, que ressuscitou e abandonou a tumba fria. E ele diz: olha, eu quero provar que ele ressuscitou.
Quando o anjo remove a pedra do túmulo, era para dar acesso às Marias, para que elas pudessem testemunhar com os seus olhos o acontecimento que abalaria os séculos. Aliás, o texto que você leu juntamente comigo, ele é a espinha dorsal do Evangelho. O texto que você leu é a coluna vertebral do Evangelho. É essencial para o Evangelho que este texto acontecesse. É necessário para a igreja que esse texto acontecesse. Era necessário para os homens perdidos, abandonados dos seus pecados, abandonados das suas práticas pecaminosas, que esse texto que você leu comigo acontecesse. Ora, se não acontecesse esse texto, o mundo estaria perdido, porque Cristo ainda estaria na tumba fria. Se esse texto não acontecesse, Jesus se igualaria a tantos outros fundadores de muitas religiões. Por exemplo, se você for na tumba de Mahatma Gandhi, vai estar escrito: jaz restos mortais de Mahatma Gandhi. Se você for no túmulo de Maomé, você vai encontrar jaz restos mortais de Maomé. Se você for no túmulo do fundador do islamismo, vai estar lá escrito também: jaz restos mortais de Mohammed. Se você procurar qualquer túmulo de pessoas que fundaram as suas religiões, você vai encontrar o escrito dizendo, no seu jazigo dizendo: jaz restos mortais de fulano de tal. Mas se você for no túmulo de Jesus, vai estar escrito com letras garrafais: ele não estará aqui, porque ele já ressuscitou. E é esse Cristo que a igreja adora. É esse Deus que a igreja serve. É um Deus poderoso, é um Deus transformador, é um Deus que modifica a alma humana, é um Deus que transforma o homem, é um Deus que pega o homem do lamaçal do pecado e lava com seu sangue puro o cabeça. A ressurreição de Cristo é importantíssima para o Evangelho. Se esse texto não existisse, também não existiria a igreja. Se esse texto não existisse, eu não estaria aqui e nem você estaria aqui. Nós só estamos aqui porque o texto da ressurreição é poderoso e existe para dar esperança para a igreja. Agora atendai-me, por favor, porque eu quero ampliar um pouco esta visão e quero trazer para os irmãos o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e versículo de número 20 até o versículo de número 21. Paulo, quando escreve esta carta, ele faz uma defesa sobre a ressurreição de Cristo. Ele faz a sua defesa escrevendo, ensinando para aquela igreja a importância da ressurreição de Jesus
visto por Paulo, foi visto por muitas pessoas, e por último, quando estava sendo assunto aos céus, Atos capítulo 1, versículo 8, uma multidão de discípulos estavam ali, observando, e Jesus estava falando sobre coisas futuras, e Cristo disse para eles, Atos 1:8, permanecei em Jerusalém, até que do alto recejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eles estavam ali, recebendo ordenança. De repente Jesus vai subindo aos céus, e ele vai se ocultando nas nuvens, e quando ele se oculta nas nuvens, os dois anjos dizem, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que agora você viste subir, um dia há de voltar também. E nós estamos debaixo desta promessa, porque a ressurreição de Cristo nos garante a promessa para morarmos com Ele. E Ele disse, João 14, Ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu já teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vós estejais também, e não vos deixarei órfão, eu enviarei e vos darei um outro consolador, aquele que o mundo não conhece, mas ele habitará em vós e estará em vós para sempre. O Espírito da verdade vos guiará em toda justiça, o Espírito Santo vos guiará em toda verdade. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por que você está falando isso, pregador? Porque a ressurreição de Jesus nos dá a garantia do nosso penhor, e o nosso penhor é o Espírito Santo que habita no nosso coração. Ele ressuscitou, Ele está vivo, o túmulo está vazio, o túmulo está aberto, não tem nada daquele túmulo, a não ser o lugar em que o puseram. As vestes estão lá, os prantos estão lá. As mulheres foram ver e notificaram a veracidade da palavra do mensageiro. Eles não estão aqui, ele não está aqui, ele já ressuscitou, como ele mesmo havia dito. Isto prova que a mensagem de Jesus é uma mensagem verdadeira, porque aquilo que ele fala, ele garante, ele cumpre e ele coloca em ordem. Isso prova que a palavra de Jesus, ela não cai por terra. Uma vez que ele prometeu, uma vez que ele falou, uma vez que ele indagou, uma vez que ele balbuciou, uma vez que ele pronunciou, não tem diabo no inferno, não tem principado, nem potestade, nem homem, nem nada poderá jogar por terra aquilo que Deus já decretou, porque ele ressuscitou. A segunda argumentação está dizendo assim: os mortos ressuscitarão também. Paulo diz: se Cristo ressuscitou, nós, os mortos, tanto os mortos quanto os vivos, seremos transformados. Os mortos que morreram em Cristo também vão ressuscitar naquele grande e belíssimo dia. Se quem morreu com Cristo está debaixo desta promessa, naquele grande dia, no dia do ajuntamento, a Bíblia diz que ele vai ajuntar todos aqueles que morreram em Cristo. Preste atenção, porque a filha de Jairo foi ressuscitada por Jesus, mas depois morreu. Tu lembra? O filho da viúva de Naim foi ressuscitado por Jesus, mas depois morreu. Lázaro, o amigo de Jesus, ele foi ressuscitado, mas depois morreu. Eles não puderam ser a primícia dos que dormem, mas quando Cristo morreu, ao terceiro dia, ele ressuscitou para dar a garantia da nossa ressurreição. Irmão, se alguém morrer em Cristo,
assuste, não fique com medo, não fique tristonho, até pode chorar, porque somos seres humanos, mas chora com a garantia de que um dia nos veremos outra vez. Se não for aqui, será na glória eterna. Se não for nos ares, será na glória eterna. Sim, um dia nos encontraremos com os nossos irmãos que um dia morreu em Cristo. Olha só, por quê? Porque mais belo, por mais bonito, por mais sincero que você seja e que você tenha, um dia nós vamos morrer. Para o crente fiel, só existem duas formas de sairmos deste mundo. A primeira é a morte, e o segundo é o arrebatamento da igreja, que vai acontecer. Aquele momento da transformação. Paulo disse que aquilo que era corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Aquilo que era semeado na discórdia, da desonra, vai ressuscitar um corpo de glória. Aquilo que morreu na fraqueza será ressuscitado em um corpo poderoso. Assim como o corpo de Cristo, nós teremos um corpo semelhante a Ele. Por que pregador? Porque Ele já garantiu a nossa vitória com a sua ressurreição. A igreja não pode ser uma igreja amedrontada. A igreja não pode ser uma igreja que anda de cabeça baixa. A igreja vitoriosa, triunfante, que vai entrar os portais celestiais, é aquela igreja que está com Cristo, confia em Cristo, crê em Cristo, ainda que esteja morto, tenha certeza que vai ser ressuscitado, ainda que morra nas suas fraquezas, Deus um dia ressuscitará para Ele. Pode morrer naturalmente, mas quando Jesus voltar, o seu corpo vai ser revestido de espiritualidade. Aí vem o terceiro argumento de Paulo. Vou encerrar. O terceiro argumento de Paulo. Paulo disse: olha, este último e terceiro argumento fala sobre a vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Aí ele diz mais: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte será quebrado. Sabe qual é o aguilhão da morte? É o pecado. O pecado não terá mais poder sobre as nossas vidas. Uma vez transformados, o pecado não terá mais poder sobre as nossas vidas. Ainda diz mais: o inferno não consumirá o corpo do cristão que foi transformado pelo poder da palavra e pelo poder da ressurreição de Jesus. Ainda tem mais, calma, tem mais presente de Deus para você. Os nossos corpos serão transformados para todo sempre. Ei, esta é uma esperança. Quem crê nesta esperança? Esta é a nossa esperança. Quem crê, por favor, levante assim a sua mão, porque esta esperança é para você, esta esperança é para a igreja, esta esperança é para o teu povo, esta esperança é para a tua família, esta esperança é para aqueles que você tem pregado, esta esperança é para aqueles que você tem orado, esta esperança é para aqueles que vêm se prostrando, esta esperança é para a igreja que se arrepende, esta esperança é para a igreja que acredita e crê no poder da ressurreição de Jesus Cristo. E esta ressurreição é a garantia da nossa transformação. Quem pode adorar aquele que vive? Quem pode adorar aquele que reina? Quem pode adorar aquele que vive? Quem acredita na ressurreição dos mortos? Quem acredita na ressurreição de Cristo? Quem acredita nessa palavra? Levanta a sua mão, por favor.